Muito bem, pessoal, aqui é o Daniel do canal Imperidade e a gente está aqui com mais uma equação exponencial para resolver. Eu tenho aqui 3 que está elevado a x mais 2 mais 3 que está elevado a x igual a 10 sobre 31. Bem, para resolver essa questão, eu vou relembrar com vocês algumas propriedades de potências, certo? Uma das propriedades é o seguinte, ó. Quando eu tenho multiplicação de bases iguais e potências diferentes, ou expoentes diferentes, eu repito a base e somo os expoentes. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui já meus expoentes somados. Isso quer dizer que antes eu tinha uma multiplicação de bases iguais, certo? Porque na regra da bases iguais e a soma dos expoentes, eu posso também, daqui dessa soma, voltar para a multiplicação. Multiplicação de bases iguais e índices diferentes. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar o 3, elevar x vezes 3 elevado ao quadrado. E se eu fizer a operação, né, a multiplicação de bases iguais, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, eu vou voltar para esse aqui novamente. Certo? Mais 3 que está elevado a x. Isso tudo é igual a uma razão de 10 sobre 81. 81, pessoal, é o mesmo que 3 elevado ao expoente 4. Então, em vez de 81, eu vou colocar esse 3 elevado a 4 aqui. Por quê? Porque, se vocês repararem aqui, todas as minhas bases desse lado da equação, lado esquerdo, é base 3. Então, é prudente, sábio e inteligente, da minha parte, eu colocar o 3 elevado ao expoente 4 aqui no meu denominador. Então, reescrevendo aqui, vai ficar x elevado ao expoente 3 elevado ao expoente x vezes 3 que está elevado ao expoente 2 mais 3 que está elevado ao expoente x. Isso tudo é igual a 10 sobre, em vez de 81, 3 elevado à quarta potência. Aí eu tenho que relembrar com vocês uma outra regrazinha de potenciação, que é o seguinte. Quando eu tenho uma base positiva elevada a um expoente negativo, eu vou colocar essa minha base no denominador e o meu expoente, que era negativo, vai ser positivo. Porém, para que eu faça isso, o meu A tem que ser diferente de zero. E, de fato, o meu 3, que é a minha base, é diferente de zero. Ou seja, o que eu vou fazer? Esse 3 elevado a 4, eu vou subir, só que o expoente, ele vai, em vez de ser positivo, ele vai virar negativo. Então, aqui vai ficar 3, que está elevado a x, vezes 3, que está elevado a 2, mais 3, que está elevado a x. Aí agora, 10 igual a 10 vezes 3, que está elevado a menos 4. Por quê? Por causa daquela regra, né? Quando tem um expoente negativo, né? Isso aqui vira 1 sobre 3, que está elevado a 4 positivo. Certo? Ou seja, voltaria para esse valor aqui daqui de cima. Porém, eu quero que ele fique aqui em cima com o valor negativo, porque isso aqui vai me ajudar muito nos meus cálculos. Perceba o seguinte, pessoal. Esse meu 3 elevado ao quadrado, isso aqui é 9. 9 vezes 3, que está elevado a x. E você pode pensar o seguinte, ó, que isso aqui está somado a 1, que está subtendido aqui, que está multiplicando esse 3, que está elevado a x. E isso tudo aqui é igual a
10 vezes 3 elevado a menos 4. Por que eu fiz isso? Porque aqui, pessoal, eu tenho base e expoente iguais. Quando eu tenho base e expoente iguais, e eu tenho uma operação aqui de mais, ou poderia ser de menos também, eu vou repetir a base e o expoente e vou só somar os números que estão multiplicando ou que estão na frente desse expoente e dessa minha base, certo? Ou seja, vou repetir aqui 3 elevado a x e vou somar 9 mais 1 é igual a 10. Então aqui vai ficar 10 vezes 3 elevado a x. Isso aqui é igual a 10 vezes 3 elevado a menos 4. Olha só que interessante. Eu posso, certo? Em ambos os lados da minha equação, dividir por 10. Aí eu vou cortar esse 10 com esse 10. E vai ficar aqui só 3 elevado a x do lado esquerdo. E do lado direito, 3 elevado a menos 4. Minhas bases agora são iguais, certo? Quando minhas bases estão igualadas, eu posso operar só com os meus expoentes. Portanto, x é igual a menos 4. Essa é a resposta do nosso exercício. Se você substituir esse valor aqui de x por menos 4, você vai chegar a esse mesmo resultado aqui, 10 sobre 81. Vamos fazer isso? Vamos provar que x igual a menos 4 vai dar esse resultado aqui, 10 sobre 81. Meu x aqui, como a gente encontrou, é igual a menos 4. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai substituir nessa equação aqui o x pelo valor de menos 4. Então, a nossa equação vai ficar o seguinte. Aqui vai ficar 3 elevado a menos 4 mais 2, mais 3 elevado a menos 4, igual a 10 sobre 81. Aqui eu posso fazer essa operação. Eu tenho menos 4 mais 2, vai ficar menos 2. Então, aqui vai ficar 3 elevado a menos 2, mais 3 elevado a menos 4. Isso aqui é igual a 10 sobre 81. O que a gente pode fazer agora? Como a gente já viu, né, quando eu tenho um expoente negativo, eu posso reescrever isso aqui como uma fração em que a minha base passa a ser o denominador dessa fração e o expoente fica positivo. Então, isso aqui, esse 3 elevado a menos 2, é o mesmo que 1 sobre 3 elevado ao quadrado. E aqui também vou fazer a mesma coisa. Isso tudo é igual a 10 sobre 81. Eu sei que 3 ao quadrado é 9. E 3 elevado a 4 é 81. Então, aqui vai ficar 1 sobre 9 mais 1 sobre 81 igual a 10 sobre 81. Perceba o seguinte. Em vez de eu fazer o MMC, né, porque eu tenho denominadores diferentes, uma soma de frações de denominadores diferentes, eu poderia fazer o MMC aqui. Mas, eu posso fazer a multiplicação cruzada, pessoal. Ou seja, eu posso multiplicar esses dois aqui, depois multiplicar esses dois aqui e somá-los, e depois multiplicar com o de baixo. Ou seja, vai ficar 81 vezes 1 vai dar 81. 9 vezes 1 vai dar 9. Aqui vai ficar 9. Sobre 9 vezes 81, eu vou deixar 9 vezes 81 aqui, certo? Para facilitar nossos cálculos. E aqui vai ficar igual a 10 sobre 81. Perceba o seguinte, pessoal. Aqui
Não sei se vocês repararam, mas eu posso colocar em evidência aqui em cima o 9. Porque se eu colocar em evidência o 9, certo? Aí 9 vezes 9 vai dar 81. Então aqui vai ficar 9. E 1 vezes 9 é 9. Então aqui tem que ser 1. Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou voltar a esse valor aqui de cima, 81 mais 9, certo? Mas eu vou deixar ele dessa forma aqui, porque vai facilitar muito meus cálculos. Porque aqui embaixo eu tenho 9 vezes 81. Isso tudo aqui é igual a 10 sobre 81. Aí o que é interessante, eu posso cortar o meu 9, que está multiplicando aqui, com esse 9 que está multiplicando aqui embaixo. Aqui em cima eu posso fazer a operação 9 mais 1, 10. Então aqui vai ficar 10 sobre 81, que é justamente o valor do outro lado, 10 sobre 81. De fato, x igual a menos 4 é solução e a gente provou aqui que de fato ela satisfaz a nossa equação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like e até o próximo vídeo.